Oi, gente, eu sou o Kevin, a gente tá no podcast Mentes Criativas. Vocês devem ter reparado que é um pouco diferente porque o Sérgio não tá aqui. Ele teve problemas pessoais e ele hoje não vai poder estar conosco. O nosso tema é educação popular. Hoje antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, compartilharem, se inscreverem. Os nossos patrocinadores é o Arte no Dic e o Cap Gentilmente. E hoje estamos aqui com a Júlia e com a Esther. Se apresente para nós, por favor. Oi, gente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Meu nome é Júlia, eu tô formando em Psicologia pela Unifesp e eu sou educadora popular de um cursinho popular da Unifesp chamado Cursinho Popular Cardume. Oi, gente, agradeço pelo convite também. Eu sou estudante de psicologia da Unifesp, mas não estou formando ainda, infelizmente. Eu comecei recentemente, estou no 2º ano. Eu também sou educadora do Cardume e sou ex-aluna também de cursinho popular. E a gente... eu estou animada, né, para falar de um assunto que eu gosto muito. Vocês falam de cursinho popular. Qual a relação de cursinho popular com educação popular? Tem alguma relação? Então, né, cursinho popular é um lugar que vai oferecer uma preparação para as populações que vêm de escolas públicas predominantemente, uma preparação gratuita para os vestibulares, né? Então, para entrar nas universidades. Educação popular é o princípio que grande parte dos cursinhos se baseiam na sua prática, né? A educação popular, ela parte de uma outra visão de educação que vai pensar uma educação horizontal, né? Uma educação que respeita o aluno, que respeita de onde o aluno vem e pensa nessa horizontalidade com os professores e os alunos. Interessante. Uma coisa que eu pensei enquanto você falou é que a educação que a gente tem nas escolas normalmente, ela é muito, como é que se diz? Medida, né? É um professor dando aula e um aluno escutando. Pelo que eu entendi, educação popular não é exatamente isso, né? É uma interação entre o aluno e o professor. Vocês têm alguma experiência no que vocês fazem mesmo? Cardume, né? Vocês têm alguma experiência no Cardume que explica isso? Na verdade, assim, a gente parte da educação popular, que é muito baseada na literatura de Paulo Freire, né? E ele distingue as educações, digamos assim, entre a educação bancária e a educação libertadora. Então, dentro do Cardume, dentro dos cursinhos populares, o que a gente faz é uma educação mais horizontal, sabe? Não tem essa coisa de só o professor tem o conhecimento e aí deposita isso nos alunos e daí, por isso, educação bancária. Na educação popular, a gente entende que todo mundo tem conhecimento e que esses conhecimentos merecem ser compartilhados em sala de aula. Então, a diferença está exatamente aí e a nossa experiência no Cardume tem sido maravilhosa nesse sentido, porque a gente tem feito isso de forma mais inclusiva, sabe? Então, todos os alunos participam, engajam, interagem, a gente tem trocas maiores do que se tem nas escolas convencionais e tradicionais por aí. Inclusividade é um tema que a gente, inclusive, trabalhou no nosso podcast passado, diversidade. E isso é muito importante, como a gente já falou no último, porque a diversidade, ela inclui todas as pessoas e o que você disse é muito legal, porque cada um tem seu saber, cada um tem seu conhecimento, e isso guia as pessoas, faz com que as pessoas se entrelacem, elas têm relações. E o Cardume, vocês estão há quanto tempo? Eu conheci o Cardume quando eu ingressei na Unifesp em 2022. Em 2021, eu acho, na verdade. Mas eu entrei, de fato, em 2022 e comecei como plantonista, educadora, fui me envolvendo, né? Então, desde então, eu conheci a educação popular só quando eu entrei na universidade com o Cardume, né? Com esse cursinho popular da Unifesp. Mas existem outros cursinhos populares, inclusive, na Baixada. Tipo quais? Você conhece algum? Alguns, sim. Tem Vamos o lá. Educafro, tem o Antonieta, tem... O Educafro vamos situar aqui, né, para quem
não conhece, ir procurar, porque eu acho interessante, né? O Cardume é o cursinho popular da Unifesp, que fica na Vila Matias, mas existem vários outros, né? Então, você pode ter uma educação ali, você pode procurar se preparar para o vestibular e entrar na universidade com um cursinho que vai estar mais perto aí do seu território. Então, tem o Educafro, que tá no Valongo, tá na Praia Grande. Se eu não me engano, está em São Vicente, não tenho certeza. O Antonieta de Barros está na área continental de São Vicente. Tem o Caiçara também de São O Vicente. Caiçara é o cursinho popular da Unesp de São Vicente. Nossa, não conhecia todos. E tem Tem bastante. muitos. E é isso, né? Eu entrei em 2022 e tô aí desde então. Eu já conheci o Cardume de uma forma diferente, né? Ela conheceu da universidade, a partir da graduação, e eu já conheci a universidade a partir do Cardume. Porque eu me inscrevi em 2023 como aluna, né? Você foi aluna do Cardume? Eu fui aluna do Cardume em 2023. E eu conheci... Eu não sabia que a Unifesp existia, eu não sabia que tinha campus aqui na Baixada Santista. E aí, numa pesquisa no Google... Tava, por coincidência, no período de inscrição, estava aberto ainda no último dia. Eu conheci o cursinho popular e aí fiz a minha inscrição. Em 2023 eu fui aluna e aí em 2024 eu já consegui minha aprovação na Unifesp para o curso de psicologia. Então, eu cheguei na Unifesp através da educação popular, né? Essa sua experiência, ela me lembra uma coisa da educação popular e também dos cursinhos que eu vivenciei na minha escola. Minha escola funcionava do jeito que você tinha falado, que era meio mecânica, mas teve um professor, que eu me lembro agora, deve ter tido outro, que ele me ensinou que me lembra um pouco a educação popular, que foi uma maneira diferente de decorar seno, cosseno e tangente, que é uma canção. Vocês querem que eu cante pra vocês? Eu quero. Por favor. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Vou botar a raiz no 3 e no 2. Com a tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E vocês têm alguma experiência disso no Cardume? Primeiro, eu acho muito interessante, né? Quando você traz essa música que você aprendeu há quanto tempo? Eu aprendi isso no 3º ano, então, o ano passado. Tá, no ano passado, mas... Não, no 2º. Esse foi legal você perguntar, porque esse professor ele foi meu professor no 3º ano, mas eu conheci ele no 2º como um professor substituto. E ele tocou essa canção pra gente. Porque tá recente. Só que eu fiz ensino médio há um tempo e eu não vou cantar, mas eu lembro de músicas que os professores fizeram para justamente ajudar nesse processo e fazer sentido pra gente, né? Tentar aproximar da nossa realidade ali com paródias, enfim. E isso marca, né? Isso marca tanto que a gente vai lembrando. Eu lembro músicas de fórmulas de física que eu aprendi há 7, 10 anos atrás. Mas não vou cantar. Mas acho que a pergunta foi sobre outra coisa, né? Eu só quis pegar esse gancho porque eu achei muito interessante, né? O quanto que a educação popular, ela também é isso, é trazer para a realidade do aluno coisas que às vezes estão distantes. E trazer para a realidade do aluno coisas que estão distantes torna o aprendizado realmente significativo, porque senão a gente decora, passa e transformou o quê, né? O que modificou na nossa vida? Mas experiências no Cardume? A gente tem bastante, porque, na verdade, a gente evita, né, que as aulas tenham só esse ritmo metódico e expositivo, e que seja só o professor, só o educador falando. Então, a gente leva muita dinâmica, atividades lúdicas, a gente chama eles para participar. Eu e a Júlia, nós somos educadoras de linguagens, né, de língua portuguesa. E aí, a gente traz algumas atividades que estão ali no cotidiano, mas que a gente, às vezes, não percebe que podem ser utilizadas em sala de aula, né? Já brincamos de Quem Sou Eu, já brincamos de stop em sala de aula, porque no fim das contas... funcionou o stop? Ai, foi muito legal. O stop foi uma brincadeira que eu pensei em usar, na verdade, com o carduminho. E aí aqui eu vou fazer um parêntese só para falar, porque acho que também é interessante para o público, né? Pensar que existe um outro projeto além do cardume, que é o cursinho
pré-vestibular preparatório, né, pro Enem, tem o carduminho que é para quem tá no ensino fundamental, 8º, 9º ano e quer entrar em ensino médio técnico, né? Então, Instituto Federal, as ETECs. E aí, quando eu tava com uma amiga planejando uma aula de morfologia em português. E aí a gente pensa, como que a gente consegue, né? Trazer para a realidade, trazer com brincadeiras, tornar esse conteúdo um pouquinho mais palatável, que é tão chato, gramática, né? A gente pensou em fazer stop. E aí o stop funcionou da seguinte forma. A gente tem, né? Nome, minha sogra etc, etc. A gente substituiu isso pelas classes das palavras, né? Pelas classes gramaticais. Então, substantivo, que é o nome, pode ser o nome, né? Adjetivo, que seria o minha sogra né? Advérbio, não lembro quais os outros, verbos, mas... E aí a gente vai tentando dinamizar e tornar o ensino um pouco mais leve também, né? O Quem Sou Eu foi muito legal, porque a gente usou... Vocês já brincaram de Quem Sou Eu? Sim. Que coloca, aqui, né, uma pessoa aqui na testa, e aí você tem que adivinhar, dando características, né, da pessoa. E aí a gente fez isso de gêneros textuais. Então, a sala tinha que ajudar a pessoa a adivinhar qual era o gênero textual que estava ali, né, escrito, e a partir de características dos gêneros. Então, é descritivo, não é? Tem narração, não tem? É em primeira Nossa, eu ia me pessoa, dar é em muito mal. terceira. Não, mas é que assim, não é solto, né? A gente não leva a dinâmica sem apresentar primeiro. Então, a gente primeiro elaborou uma aula com eles, mostrou, levou slide, sabe? Conversou antes. E aí, depois de mostrar o conteúdo, é mais uma atividade de fixação, sabe? Porque daí eles colocam a mão na massa mesmo, vão exercitando a memória e tal. Eu fiz tipo isso na Unifesp. Na meu primeiro semestre da Unifesp, que eu faço o BICT, eu já falei pra vocês, mas vocês não devem saber. Basicamente, a gente tinha uma OC que era Química Geral e Inorgânica. A dinâmica era 3 provas, mas tinha um trabalho. Esse trabalho a gente tinha que fazer meio que uma espécie de dinâmica, algo que desse para ensinar as pessoas. Por exemplo, a gente escolhia um público-alvo e desse para ensinar as pessoas. Por exemplo, o meu grupo, a gente fez 3 coisas. A gente fez uns slides que a gente pensou para usar no Cardume. A gente fez slides, a gente fez um e-book. Tipo, o slide era para apresentar o conteúdo em si, o e-book era para a pessoa testar seus conhecimentos, e um conhecimento, por exemplo, a gente até falou isso na nossa apresentação. Você está em casa, aí você está sem nada para fazer. Em vez de você ficar mexendo no celular ou rodando, explorando no Instagram, você vai ver o e-book e ler. E no final tem questões. E a gente também fez um jogo da memória com... eu me esqueci o quê. Mas a gente fez um jogo da memória com as propriedades de ligações, alguma coisa assim, da química. E isso é uma dinâmica muito legal. Vocês... Eu acho interessante nessas dinâmicas, porque assim, a sala de aula E assim, a gente fala dessas dinâmicas como se pra gente fosse muito fácil pensar nelas, mas não é, né? Porque a gente vem de uma estrutura de ensino, e aí a gente também, enquanto educadores do Cardume, a gente vem de uma estrutura de ensino que é enrijecida, né? Que pensa que a gente, o educador, o professor, tem o conhecimento, tem que ali depositar no aluno, e se não for de uma forma séria, se não for anotando na lousa, se não for anotando no caderno, enfim, isso vai se perder e isso não é aprendizado, né? Então, essa experiência que você contou é muito interessante. E, Esther, você que, como você mesmo contou, você começou como aluna e depois virou professora. Você é professora, né? Sou. É uma espécie de professora. Sim. Então, como é essa experiência? Como é essa sensação? Assim, é engraçado, né? Porque no começo eu não tava me sentindo pronta, aliás, não sinto hoje ainda. Mas eu fui... Dentro do Cardume a gente tem um vocabulário que tudo remete a peixe, porque todo mundo que tá lá dentro é peixinho, os alunos são peixinhos, né? Então, eu costumo dizer que eu fui fisgada mesmo pela Júlia, porque eu tava me preparando emocionalmente pra entrar. Eu queria, já era um desejo meu, retornar pro Cardume depois que eu estivesse na graduação, como educadora, até em forma de retribuir, sabe? Tudo que eu aprendi lá dentro e essa possibilidade do acesso à graduação a partir do Cardume, eu achei que eu podia ajudar outras pessoas nisso. Então, eu queria já entrar como educadora.
E aí a Júlia falou, e se inscreve. Quando abriu o processo seletivo para educadores, a Júlia me incentivou muito. E não estava me sentindo muito segura, mas eu fui lá, fiz minha inscrição e aí me puxaram para linguagens. E desde o começo tem sido muito, muito transformador para mim, sabe? Estar lá dessa outra perspectiva, porque eu entendo muito do que os alunos sentem, assim, porque eu já estive nesse lugar, né? Então, quando eles têm alguma dificuldade, às vezes, de falar, de colocar o que incomoda eles, ou de falar, simplesmente não entendi. A gente percebe que eles, de forma sutil, eles colocam isso pra gente, né? A gente vê, às vezes, pela forma como eles não interagem tanto na aula. E daí, vindo dessa educação que eles aprenderam na escola, que é mais tradicional, que não abre muito espaço para esse diálogo entre educador e aluno, no Cardume a gente tenta quebrar. Então, eu acho que essa experiência como ex-aluna me ajudou a ter uma sensibilidade maior com, sabe, esse tato com os alunos mesmo, porque eu já tive nesse lugar também. Então, acho que é uma experiência muito, muito gigante, sabe? Poder retornar para o Cardume nessa outra posição. Me veio uma ideia agora. Vocês duas foram da escola. Vocês reparam que existem muitas diferenças entre a educação que vocês tiveram nas escolas e a educação do popular? Principalmente a do Cardume, que é onde vocês trabalham? Sim, eu só conhecia a educação popular, eu só conhecia o cursinho popular já na faculdade, né? Mas a educação que eu tive acesso antes foi uma educação, igual Paulo Freire diz, muito bancária, no sentido de depositar conteúdo mesmo. Então, muito conteudista, né? Que não leva em conta história de vida, experiência de vida, não leva em conta as nossas vivências. E quando a educação não leva em conta as nossas vivências, dificilmente o conteúdo fica com a gente. A gente esquece, né? Então, eu passei por escolas, passei por cursinhos que eram conteudistas que privilegiavam, né, essa quantidade de conteúdo ao invés de pensar na qualidade mesmo, E sabe? a maioria das vezes, quando a gente tem muito conteúdo, mas não é de uma maneira dinâmica, a gente quase não grava, né? Sim, e muito além disso, da dinâmica, pensar quais são esses conteúdos, né? Porque a educação popular também vai partir de um viés crítico de que a educação está ali para transformar. Como que a gente transforma? Com o desenvolvimento, do pensamento crítico. Né? Então, a gente precisa estimular esse pensamento crítico. Como que a gente estimula? Questionando. E a educação que eu tive acesso antes não era uma educação que questionava o que está posto, as estruturas, as desigualdades que estão postas. Então, a educação popular parte desse princípio também. As minhas experiências na escola, né? Eu sempre estudei em escola pública. E aí, nas minhas aulas... Eu sempre gostei de estudar, na verdade, né? Mas uma diferença que para mim é crucial da educação popular para essa educação que é reproduzida nas escolas hoje em dia é que a gente luta muito pelo vínculo, sabe? Pela conexão. Então, não é só o conteúdo que é importante para eles passarem na prova. A gente tenta também trabalhar com eles ali uma formação social, uma inserção deles no próprio contexto, porque às vezes na escola é isso, a gente aprende a reproduzir as estruturas que já estão postas, né? Então, existe desigualdade? Existe, mas a vida é assim, a gente tem que se conformar e tocar a nossa vida. Então, no Cardume mesmo, a gente aprende, dentro da educação popular, a gente aprende a questionar, sabe? O que já está colocado, a questionar estruturas, a pensar também no nosso ciclo, sabe? A nossa volta, por que as coisas acontecem da forma que acontecem. Então, eu acho que é uma inserção que é maior do que só o conteúdo para uma prova, sabe? Tá. Vocês percebem que algumas pessoas no Cardume têm algumas dificuldades específicas e vocês tentam conciliar a matéria com... A matéria se adapta aos alunos ou os alunos se adaptam à matéria? No nosso caso, a gente
a gente tenta fazer mais pensando nos nossos alunos mesmo, sabe? Eu lembro que no começo do ano, na nossa formação, tivemos orientação, por exemplo, de como elaborar um slide pensando para os alunos que têm baixa visão, sabe? Então, Nossa. então, nesses mínimos detalhes, assim, a gente vai adaptando o nosso processo de elaboração de aula para que esses alunos sejam não só recebidos dentro da sala de aula, mas que eles sejam acolhidos de fato e que eles se interessem em participar, sabe? Porque não adianta, né? Você se dispõe a ir à sala de aula, mas se você não consegue se conectar com aquele conteúdo, se você não consegue ver o que está colocado ali, que os outros alunos vão conseguir ver, mas que você, de alguma forma, é prejudicado, sabe? Porque a gente não pensou numa forma de adaptação, não faz muito sentido, né? Então, o que a gente tenta fazer é viabilizar essa adaptação o máximo possível para que todo mundo consiga se inserir. Eu fiquei pensando aqui que talvez seja uma adaptação mútua, né? Porque a gente pensando como que o conteúdo pode fazer sentido para eles, né? Como que a gente vai... Se eles estão entendendo ou não. Porque é isso, não adianta a gente passar... ir passando as matérias e ir avançando no conteúdo de português, de química, de matemática, se não tem ninguém ali entendendo. Então, a gente precisa se adaptar à linguagem. E a educação popular fala disso, né? O professor, o educador, se adapta à linguagem, ao mundo e ao ritmo dos educandos, dos alunos. Mas também tem uma adaptação do outro lado, né? E aí isso é uma constante discussão nossa também na educação popular. Porque quando os alunos chegam em cursinhos populares, o que eles esperam, né? Aula para se preparar e entrar no vestibular. Sim. E o que eles se deparam? Se deparam com uma forma de dar aula diferente da dos cursinhos particulares, por exemplo. Então, tem uma adaptação também por parte deles de entender que sim, aqui a gente vai preparar, aqui a gente tem um intuito político de colocar essas pessoas que muitas das vezes não tiveram acesso a uma educação de qualidade dentro das universidades, sim. Mas a gente vai fazer isso de uma outra forma. Não da forma como os cursinhos particulares fazem. Não da forma que talvez eles cheguem esperando. Então, também tem uma adaptação por parte deles, eu acho. Tem. Isto você que já falou, como, eu acho que eu posso pegar você como exemplo, como os alunos geralmente reagem a isso? Qual é a interpretação deles? Então a adaptação exige uma adaptação, né, dos alunos também, de fato, porque eu acho que tem uma quebra de expectativa muito grande, assim, eles já vêm, eu, por exemplo, vou falar do meu exemplo, né? Dentro desse cursinho que a gente atua, a gente tem uma aula inaugural que se chama Piracema. Piracema? Por que esse nome? Piracema! Nossa, como que eu explico o porquê de Piracema? Sim. No cardume, né, especificamente no cursinho popular que a gente atua, a gente usa muito a linguagem oceânica do mar, e aí você me ajuda porque você tá mais em contato com isso também. Mas porque a gente tá no litoral, né? Sim. E aí, por isso daí que vem o nome cardume, né? Que é um coletivo de peixes. Pensar que a gente não faz nada sozinho também, né? A gente não vence o sistema bem filosófico sozinho. esse nome, né? Um cardume, que é um coletivo de peixes, faz muito sentido. Sim. E aí, a Piracema... Gente, eu posso falar muita besteira pensando tecnicamente em oceano, em mar, em biologia. Mas é basicamente quando os peixes se reúnem pra... Putz, eu não sei nem como explicar isso. Pra ir um sentido, né? Pra ir um sentido, é isso? Eu acho que tem um outro... É porque Piracema é um termo técnico, se eu não me engano. Mas é isso, assim, é quando os peixes se reúnem pra nadar juntos, eu acho. Algo nesse sentido. Tem um educador nosso de biologia que ele explica isso de uma forma muito mais bonita e muito mais, mais certinha, assim, porque é isso, né? Ele é da área. Mas é quando a gente chama essa aula inaugural de Piracema justamente por isso, assim, é quando todos nós se reunimos ali para iniciar, né, eu ia falar um caminho, mas um nadar, né, juntos.
E aí eu lembro que em 2023, quando eu recebi por e-mail, né, o convite, você tá matriculada, vamos ter a nossa aula inaugural, você está convidada para nossa Piracema. Eu fui portando caderno, mochila, caneta, achando que já ia ter conteúdo para anotar desde o primeiro dia. Não ia ter? Não teve. Foi uma aula num auditório, assim, que a gente discutiu. Na verdade, foi apresentado uma produção, né, que foi feita por alunos ali, envolvidos em outro projeto de cinema, de audiovisual. E aí a gente falou sobre as problemáticas da educação no novo ensino médio. Então, eu, por exemplo, né, que já estava formada no ensino médio há alguns anos, eu não estava conectada com a realidade de hoje. E aí eu acho que essa aula inaugural foi essencial para me situar de que, assim, não tava bom quando eu fiz o ensino médio. Mas, sabe, se a gente não for lutando pela educação, a tendência é que Fique cada vez pior. fique cada vez mais difícil. Então, eu lembro que eu fui, eu não tinha nada anotado no meu caderno quando eu saí da Piracema, mas eu saí de lá com meu olho brilhando, assim, sabe, emocionada, porque me deu vontade de voltar no dia seguinte. Então, foi bem especial para mim, assim, eu acho que aquele dia já marcou o que é, sabe, educação popular, né? Não é só o conteúdo, porque a gente vai para se conectar, sabe? Se conectar? É. Como assim se conectar? Pra- Tipo, entrelaçar laços? Entre os alunos, entre os educadores, entre todo mundo que está compondo aquela sala de aula ali, porque é isso, né? A gente está acostumado a pensar muito no individual, no que eu preciso fazer para que eu consiga ingressar, para que eu me forme e tal. É como tentam construir a nossa sociedade, né? A partir dessa meritocracia, que é individual, enfim. E aí, lá, desde esse primeiro momento, desde essa Piracema, a gente já entendeu que existe uma causa maior e que não vai ser modificada se a gente não se mobilizar em coletivo, sabe? Sim. Então, eu acho que essa luta exige conexão e que precisa tanto de movimentação dos alunos quanto dos educadores e que todo mundo esteja ali num propósito comum, sabe? Bem, gente, eu queria fazer uma pausa aqui e queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem, compartilharem, porque esse podcast é legal. Vocês estão gostando, né? Me diz que vocês estão gostando, por favor. Eu tô me esforçando, elas também. E uma coisa que me veio agora é que tô tendo uma espécie de experiência de educação popular agora na Unifesp, que é com um professor chamado Rodolfo. Rodolfo Eduardo Scarsetti, eu acho que é o nome dele, que ele é um dos professores do BICT. Ele tem um sistema da matéria dele diferente, que ele não tem prova, então não tem atividade avaliativa. Como é que vai funcionar a nota dele? Vai ser uma produção de memes. A gente vai ter uma aula e depois, na próxima aula que a gente tiver, depois dessa aula, a gente vai... pelo que eu entendi, eu ainda não tive, mas vai começar a ciência semana que vem, a próxima. A gente vai elaborar uma espécie de forma de trazer um conteúdo científico, um conteúdo que a gente aprendeu, de uma maneira leve, de uma maneira que as pessoas entendam. Isso me remete um pouco à educação popular, não é? Sim, com certeza, porque está trazendo a realidade dos alunos, né? Está trazendo o meme, que é uma realidade dos alunos, para justamente envolver e ser um processo avaliativo de uma outra forma, né? Não precisa ser com prova, caneta e cada um, né, fazendo ali a sua prova individual. A gente vai pensando em formas diferentes. Outros métodos de avaliação para se adaptar aos alunos. Sim. Que possivelmente vão ter experiências diferentes de vida e eles vão ter meios diferentes de aprender. Sim, é isso. Agora, eu acho interessante pensar na educação popular também, que ela parte de um lugar de corresponsabilização da sala de aula, né? Eu não sei se assim? Você já parou para pensar que você também tem responsabilidade para construir o ambiente da sala de aula. Sim, não todos só os alunos, porque, por exemplo, se todos os alunos ficam quietos e quando deixam só o professor falar, vira um sistema de aula normal. E aí perde o sentido da educação popular. Sim, mas eu fico pensando também que desde o pré,
do planejamento da aula, antes de estar ali em sala de aula. E aí a gente estava aqui até pensando, né, que é muito gostoso até planejar a aula, né? Nossa, muito. Porque então a vocês gente... se divertem. Sim, a gente se diverte muito. Acho que estar na sala de aula é o melhor momento da semana pra mim, sabe? Mas eu acho que essa Nossa. diversão começa já do planejamento. Mais que o final de semana. Mais que o final de semana, sim. Olha. Porque começa já do planejamento, a gente pensar, tipo assim, temos esse conteúdo aqui para levar para essa aula, a proposta é essa. De que forma a gente consegue transformar essa aula em uma coisa interessante, sabe, para os alunos? E aí, como que a gente envolve os alunos nesse processo de planejar a aula também, junto com a gente, né? Já tentei fazer algumas coisas que às vezes dá certo, às vezes não. Então, já convidei eles para sugerirem temas, inclusive isso foi com a sua turma. Já convidei eles para eles mesmos darem a aula. Então, vai ter uma semana que vocês vão dar a aula. Deu mais ou menos certo, mas teve... Mais ou menos. É isso, né? A gente vai testando. Também vai de cada turma, né? Vai muito particular de cada turma, da característica daquela turma. Mas teve um planejamento de aula que, para mim, foi um dos mais legais, que a gente se divertiu mesmo, que foi quando a gente queria trabalhar com os alunos o comportamento de massa. Então, a gente queria levar lá uma aula, né, de repertório que fala sobre o comportamento das multidões, das massas, como que o indivíduo, quando ele está inserido, né, em um grupo, ele se comporta de uma forma completamente diferente do que ele faria se ele estivesse sozinho. E aí tem filósofos, pensadores que falam sobre isso, e a gente queria justamente levar essa discussão para a sala de aula. E aí a gente fez um experimento. Então, a gente juntou lá um grupo de 5, 6 alunos, mandou mensagem no WhatsApp para eles, falando, a gente quer fazer um experimento em sala de aula e a gente quer que vocês nos ajudem nisso. Vocês topam? Eles toparam. Todos? Todos os 6. Todos os 6 que a gente separou um grupo por de fora. 6 Todos. para fazer um Mas é um experimento. progresso. Isso, na Sim. minha sala, por exemplo, se fizessem isso na minha sala de escola normal, Ninguém aceitaria. dificilmente aceitariam. Então, e aí esse é um processo também transformador até para eles, né? Porque aí eles se sentem pertencentes. Então, eu acho que isso é um diferencial da educação popular. Você se sentir pertencente àquele lugar faz com que você participe mais, né? Então, eles aceitaram participar. E aí, a gente fez uma dinâmica que era toda vez que a gente passava o slide, eles tinham que bater uma palma. E o teste ali, né? Era se todo mundo Se ia bater todo palma mundo ia junto. bater a palma. E fizeram? E fizeram. A Então, o gente teste comprova Funcionou. o comportamento aí das massas, né? E aí isso fazia parte da aula, por quê? Porque o que a gente estava vendo na teoria, eles comprovaram ali na prática, eles mesmos, tipo, como é que fala? Fui contagiado e tô ali batendo palma junto, por quê? Porque não sei, porque eu quero fazer parte do grupo, enfim. Então, tudo isso tinha relação com o conteúdo e vai tendo relação, né, com a vida deles. Eles vão fazendo esses links, né? Tipo, nossa, então é por isso que eu, quando tô andando na rua, olho tá todo mundo olhando para um lado e eu olho também, né? Então, Por quê? Porque a gente se comporta, a gente tende a ser contagiado pelo comportamento dos grupos, né? E aí eles vão fazendo esses links mesmo com o próprio dia a dia, mas é muito interessante pensar o quanto que eles se engajam nessa participação e não só na participação, né, de contribuir com as aulas, mas de pertencer mesmo e de se colocar, sabe? De se sentir parte ali de um coletivo, que eu acho que é isso que a educação popular e os cursinhos populares buscam. Vocês sabem de onde surgiu a ideia do cardume ou dos cursinhos populares em geral? Cara, dos cursinhos populares eu não Mas sei. do cardume. Ou Do carduminho? cardume, o cardume surgiu há mais de 10 anos atrás. Foi um técnico da Unifesp, o Edu, que tinha o sonho de criar um cursinho popular aqui na Unifesp, né, na Baixada, para justamente por uma causa muito maior, que é o que une todos os educadores e todos os estudantes, que é possibilitar, tentar ali favorecer com que mais pessoas tenham acesso à universidade pública que não estão tendo, né, um ensino de qualidade. Então, foi a junção desse técnico com um professor da graduação da psicologia que criaram o cardume, fundaram o cardume, mais pessoas envolvidas, mas aí eu não vou saber
né, todo mundo. E aí o Carduminho, ele surgiu em 2023, se eu não me engano. Também por conta desse professor da graduação, o Marcelo, que tinha esse sonho de criar uma frente ali, né, para os vestibulinhos, que a gente chama, da ETEC e do IFE. E aí, na época, eu estava envolvida com a gestão, com a coordenação, eu falei, vamos fazer acontecer. Eu achei que Então, originou o Cardume. O Carduminho. O Carduminho. O Carduminho. Foi você que originou? Não fui eu sozinha, foi eu e uma galera. Mas ela se mexeu pra fazer. Mas eu e o Marcelo, a gente se mexeu pra fazer acontecer e fazer o projeto piloto, que aconteceu no segundo semestre de 2023. E tem uma galera aí que tá tocando de uma forma muito bonita. Tem quantos alunos no Cardume atualmente? Então, a gente abre o período de inscrição no começo do ano, né? E aí são ofertadas 120 vagas no total. Né? No Então, total. temos 2 salas aí de 60 alunos cada. E ao longo do ano a gente vai abrindo mais chamadas, porque nem todo mundo que se matricula fica, né? Então, quem for se inscrevendo aí, quiser participar, a gente vai abrindo mais chamadas ao longo do ano para que essas pessoas também consigam entrar na sala de aula. Mas a gente tem capacidade aí para acolher 120 alunos no ano. O Cardume tem, tipo, cotas, igual, por exemplo, no Enem, né, para entrar nas faculdades? Tem cota. Tem cota racial, tem, inclusive, reserva de vagas para pessoas com deficiência, tem reserva de vagas, eu posso esquecer alguma agora, mas tem reserva de vagas para pessoas trans, tem reserva de vagas, inclusive, para usuários da saúde mental. Que não precisa passar por essa inscrição, né? Por esse processo seletivo. A gente fala que a gente tem um processo seletivo porque a gente recebe, 400 inscrições. Então, não tem como essas 400 pessoas chegarem, né? Mas essas reservas de vagas são as pessoas que a gente diz que, se inscreve, mas que já vai estar ali dentro com a gente. Por que vocês acham que a construção do Cardume, a construção de outros cursos populares, a construção da educação popular em si, faz muita diferença para o Brasil, para os países? Eu acho que é uma tentativa, né? Como essa premissa que a Ju falou, desde a fundação desse cursinho específico que a gente atua, era de possibilitar o acesso, de ampliar o acesso para as pessoas que não teriam essa oportunidade, né? E aí, falando até um pouco da minha experiência, eu mencionei que eu sempre gostei de estudar, mas eu planejava, na época que eu estava no ensino fundamental, no médio, eu planejava fazer 2, 3 faculdades e tal. E aí, tive aquele choque de realidade quando eu vi o valor de uma mensalidade de uma universidade particular, né? Então, daquele momento em diante, eu entendi que faculdade não era para mim, que ensino superior não era para mim, que era uma coisa limitada somente a quem podia pagar. Eu não sabia que universidades federais existiam e como que elas funcionavam e que não existia cobrança de mensalidade, né? Porque isso não é um conhecimento que Não geralmente não é. compartilhado, né? Não é divulgado para as divulgado, pessoas, né? não é. Então, as pessoas realmente não sabem que existe essa possibilidade. E daí, eu saí do ensino médio me conformando que o que restava para mim era trabalhar. Era mercado de trabalho, com uma oportunidade que eu conseguisse ali. Então, eu acho que os cursinhos populares, essa educação popular, né? Ela tá aí para equiparar as nossas oportunidades em alguma medida, sabe? Então, quem não consegue custear uma mensalidade de uma universidade particular, ou que acha que às vezes está em muita desvantagem em comparação a um aluno que sempre estudou num colégio particular e que daí, por isso, vai ter alguma vantagem na prova, a gente está ali para oferecer, sabe, as ferramentas que se precisa para chegar naquele lugar. Então, é para ampliar mesmo o acesso, sabe? Dessas pessoas. Acho que ela disse tudo, disse bem. Tá. E vocês? Uma pergunta que eu não elaborei muito bem, mas que veio na minha cabeça. O cursinho popular, vocês acreditam que ele faz muita diferença na vida das pessoas e que ele muda completamente a visão das pessoas? Ou ele é só mais um? O Cardume, ele tem alguma coisa que vocês queriam destacar que faz diferença? Eu acho que eu gosto de acreditar que faz diferença, porque senão isso não me moveria, eu não estaria lá. Então,
Eu gosto de acreditar que faz diferença, só que eu acho que qual a diferença faz, quem vive como educanda pode nos mostrar melhor. Eu acho que é isso, assim, a gente vai aprendendo a reproduzir comportamentos e lógicas que já estão colocadas ali pra gente, né? Então, eu acho que o cardume é muito transformador, no sentido de que a gente passa a se entender como um ser social, sabe? Inserido na Sim. sociedade, e de que a gente tem um poder político e de que tem compromissos que exigem que a gente cumpra e que se mobilize, que se movimente, que toque a nossa vida não individualmente, mas em coletivo, para que existam transformações à nossa volta, sabe? E eu acho que isso não se limita só a quem está na sala de aula enquanto aluno, mas aos educadores também que são transformados pelo contato com os alunos, e a gestão também, né, que passa a pensar, que é uma gestão compartilhada, assim, que busca pensar em como todo mundo que passa pelo cardume, em alguma medida, tem que ser transformado, sabe? Não dá para entrar da mesma forma que saiu. Você foi transformado? Muito, muito. Desde o dia que eu entrei, assim, até hoje eu sou outra pessoa completamente. Eu acho que esses contatos e essas conexões que a gente vai alimentando lá dentro vão transformando a gente, adicionando ali camadas de sensibilidade, sabe, de inserção maior. E eu lembro que em 2023, várias discussões que a gente teve em sala de aula, quando eu era aluna, né? Eu levei para dentro da minha casa. Então, meus pais não frequentaram a sala de aula do cardume, mas, assim, a gente falava sobre ancestralidade, falava sobre a nossa, sabe, a nossa família, quem veio antes de nós, sobre a nossa origem e tal. E eu levava os questionamentos que eu me fazia dentro de sala de aula para dentro da minha casa, sabe? Para minha família. Então, eu acho que a gente consegue ampliar esse conhecimento, ele não fica só retido ali para uma pessoa só. A gente vai coletivizando, né? Eu acho que eu vou só me corrigir porque a Esther trouxe uma coisa importante. Eu disse, né, que quem é educando pode falar melhor dessa transformação, mas realmente a gente sai muito transformado. Eu saí muito transformada, continuo sendo muito transformada, porque é isso, né? Eu costumo falar que são espaços em que a gente também, enquanto educadora, se sente pertencente, se sente acolhido, tanto que é isso. É uma das melhores partes da semana. Então, a gente também aprende muito com eles. E aí, é isso que também a educação popular fala, né? A educação popular fala sobre a gente aprender com o outro. E não o educador o professor ter o conhecimento. A gente aprende também na relação. E os alunos também trazem muitas experiências, muitos conhecimentos. E a gente aprende muito nessa relação, nessa troca. Então, eu acho que, assim, por mais que tenha gente há 10 anos, desde o início da fundação dos cursinhos populares aí, do Cardume, por exemplo, a gente sempre continua aprendendo, sempre. Nunca vira algo monótono, ou não deveria virar. Tá. Bem, gente, a gente tá chegando no final. Eu queria pedir para vocês deixarem um like de novo. É a última vez de hoje. Compartilharem, se inscreverem e também ativarem o sininho. E, principalmente, vejam os nossos 2 últimos episódios para quem ainda não viu. E eu queria deixar as últimas falas para vocês duas. Vocês têm alguma coisa para falar? Para se despedir? Eu queria agradecer pelo convite. Acho que é sempre muito gostoso falar sobre uma educação diferente da que a gente conhece, que às vezes até envolve violência, né? Então, a gente poder falar de uma educação amorosa, a gente poder falar de uma educação afetiva e de uma educação que tem um viés político também, né? Que é justamente com que dá acesso, possibilitar acesso, né? Para outras pessoas nas universidades públicas. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu queria agradecer pelo convite. Adorei estar aqui hoje. Gente, eu quero agradecer também porque quando eu recebi o convite, eu
Eu fiquei muito emocionada, né, na verdade, porque falar de educação sempre é gostoso para mim. E principalmente no meu caso, que eu tive uma trajetória transformada ali pela educação. Então, a minha fé na educação sempre vai me fazer falar sobre isso. E me anima a saber que, assim, nesse público aqui, a gente vai estar alcançando mais pessoas que a gente pretende aí puxar para dentro da educação. E que quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Paulo Freire, melhor. Então, foi um prazer estar aqui. Só para vocês divulgarem, quando que abre as inscrições pro Cardume e pro Carduminho? Vocês sabem? O Cardume e o Carduminho têm inscrições abertas geralmente no início do ano. Tá. Mas outros cursinhos populares também. Eu acho importante frisar que tem cursinhos populares por toda a Baixada Santista. Então, assim, procurem o que está mais perto, né, do território de vocês. E todos costumam abrir ali inscrições por volta do início do ano, lá para fevereiro, março. É por aí. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Obrigada.